Bom dia. Tá. Bom dia, Thalina. Hoje eu nem liguei o louvor. Vai estar dormindo ali. Então vamos começar, né? Nós estamos no nosso 12º dia. 12º dia do devocional. E hoje o tema é: o que você desistiu de pedir para Deus? E a reflexão de hoje está lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Amém. Fazer uma oração para começar, né? Bom dia, meu Deus. Bom dia, Jesus. Espírito Santo, você tem liberdade para fluir. Eis-me aqui disponível, seja o seu instrumento. Silencie a carne, né? E fale o Espírito. E o que o Senhor quiser falar, meu Pai, né? Para tocar alguma vida, esclarecer, dizer, eis-me aqui. Nem que o Senhor conduza, né? A interpretação da melhor forma. E hoje a autora ela vem contar uma passagem sobre a vida dela. E o interessante sobre isso, né? Que é a continuidade da reflexão de ontem. Ontem a gente falava a visão da promessa, sustento no processo. Onde ela perguntava: você esqueceu que Deus é Deus? Que Deus pode fazer tudo? E aí, ontem, né? A visão da promessa, o sustenta no processo. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Foi nossa reflexão de ontem. E hoje ela vem dizer o que você desistiu de pedir para Deus. Como assim, né? Você acha que é alguma coisa impossível para Ele e você desistiu de pedir? Então ela vem contando sobre uma situação dela que ela ora há muitos anos. Ela já orou, ela já jejuou, ela já subiu no monte e é uma dor que ainda não teve solução. E ela conta quando estava indo em 2022 fazer uma viagem para Israel com seu marido e um grupo de amigos. E que quando ela estava assim, né, entrando no avião, fechou os olhos para fazer suas orações e conversar com Deus sobre todas as expectativas espirituais que ela tinha de viver nessa viagem indo para Israel. E que veio à tona essa situação, que ela já orou, já jejuou há muito tempo. E que nesse momento ela falou assim: isso hoje não. Que ela já não tinha mais força, nem sabia como orar por essa situação. E que a verdade, que ela não queria. E chegava o momento que ela já tinha desistido de orar por isso. Mas que quando eles estavam pousando em Israel, chegou uma mensagem para ela no WhatsApp da pastora Zenete. Ela fala que a pastora foi a guia espiritual dela, que ela tem autoridade sobre a vida dela, que foi uma pessoa que pegou na mão dela para viver todo esse processo de busca da real identidade, de se despedir de tudo que não agradava a Deus, de buscar se curar, se libertar. E que quando ela abriu a mensagem, a pastora falou que estava orando
para ela, sobre a vida dela, e que a pastora não fazia ideia de onde ela estava naquele momento, né? Que não sabia da viagem. E que quando ela abriu a mensagem, o versículo que ela tinha mandado para ela era justamente esse que abriu o capítulo. Mateus 7, versículo 11, né? Tá lá no livro 7, versículo 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém? E ela se sentiu respondida naquele momento. Não sobre a situação que ela ora, mas que Deus estava escutando ela, essa oração. E que com isso ele foi tendo um entendimento que Deus faria, mas que no momento certo, que ele não queria que aquele atendimento fosse a ruína dela. E ela entendeu. Tenho certeza que esse tempo, sem receber meu milagre e sem ver o que me foi prometido para essa área específica da minha vida, é para o meu aperfeiçoamento. Pouco depois, ela disse, né, que entendeu que deixar de orar por essa situação era um pouco de orgulho, era eco, e que não crer nas promessas que Deus já me fez sobre essa área era ingratidão. E ela entendeu isso só depois que ela examinou o seu coração e que veio a atitude de não mais pedir a Deus era um grito de falta de fé, mas que sem fé e com a desobediência é impossível agradar a Deus. Então, com essa reflexão, né? O que você desistiu de pedir para Deus? Lembrando que ontem a gente falou, você esqueceu que Deus é o Deus do impossível? Que Ele que faz o impossível, que tudo pode? Tem alguma área na sua vida, alguma situação que você já desistiu de orar para Deus, de pedir? E que isso possa ser uma manifestação de orgulho, vaidade, ingratidão. Como ela disse aqui, né? Que ela viu que isso na verdade era falta de fé. E como se fosse assim, né? Nosso amigo, aquela pessoa, a gente quer que faça alguma coisa, não fez ali não. Não vou empurrar, não vou conversar mais, quero saber, porque é no meu tempo, na minha hora. E aqui às vezes eu jejuei querendo barganhar. Fiz um propósito de oração para barganhar, mas Deus é Deus. E o mais interessante, Ele sabe o nosso amanhã, né? E como ela disse, se te der isso hoje, pode ser a ruína do seu amanhã se você não estiver preparada para receber. Quantas pessoas, né? Que a gente vê uma situação e aquilo que poderia ser uma bênção se transforma na ruína da pessoa, porque ela não tinha o nível de consciência necessário para receber aquilo. Bom dia, rei. Ela não tinha o nível de consciência necessário. Ela não sabia como agir. Eu tenho uma área específica na minha vida que eu também pensava assim, será que vai acontecer de encontrar alguém, principalmente em relacionamentos, né? Parece assim que não estava dando certo, né? A resposta era o seguinte, né? Quando você ouve assim, eu tô pensando como falar isso, que às vezes tá só nós duas aqui, mas vai ficar gravado. Sabe quando passa uma situação, né? E a pessoa te magoa. E aquilo pra você não faz sentido continuar, né? Você continuar uma intimidade, se aquilo feriu, quebrou ali a confiança, quebrou a admiração, quebrou o orgulho. Olha isso, né? Tô indo dar um exemplo em relacionamentos, exemplo amoroso.
e como Deus é maravilhoso e é diferente de nós, né? Porque quantas vezes a gente já magoou, quebrou a confiança, feriu Deus, pecou, foi contra os seus mandamentos, e a gente tá lá orando por uma situação, jejuando e não vê a resposta naquele momento, a gente quer ameaçar, né? Sermos humanos. A carne falando mais alto que o espírito. Mas que relacionamento amorosamente, humanamente, já não fazia sentido. É dependendo, você pensa assim, né? Você investiu tanto em algo para dar certo. Às vezes você passou por tantas situações, foi aceitando coisas, continuando, tinha os sinais, né? E aquilo foi. E aí depois você fala assim, agora não dá mais. E aí você fala, vou abrir mão também de tudo isso que eu já passei por cima. E aí depois, né, é normal a pessoa escutar, não, que é diferente, eu mudei, eu amadureci, não dá. E aí você pensa, mas aquilo em você já mudou, sabe? Você não merecia ter que passar na consciência, né, que tinha por aquilo. Só que todo esse processo, às vezes de viver, de aceitar, de prometer um relacionamento, tô dando esse exemplo, né, que fosse na vida, me preparou também para quando estivesse vivendo algo que eu nem tinha ousado sonhar, estratada em receber, pudesse valorizar e ver o extraordinário que mora ali. Saber a diferença tanto de uma realidade para outra. Então, nessa área, nessa situação específica que me veio, sabe que quando o deserto também, ele nos prepara para viver o extraordinário, pra você saber que aquilo é o extraordinário, que aquilo é só Deus. Quantas outras, né, situações você tá em algo que não era o desejável. E muitas vezes é uma resposta de oração. Quando eu disse assim, né, eu tenho que orar também pedindo assim, meu Deus, que a sua vontade se cumpra na nossa vida, que o Senhor nos dê sabedoria para compreender, que quando a nossa, né, não se coincidir, que fique a sua, que cumpra a sua e nos dê sabedoria para compreender. Porque a gente não sabe realmente o que a gente precisa. Deus já viu o nosso amanhã. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês orarem, pedir uma situação. Aquilo, sabe? Num evento acontece isso e acontecer. E aí depois, com uma situação de emprego, vamos dar um exemplo assim, de um ambiente, alguma coisa. E quando aquilo acontece da forma que você pediu, você vê que não era aquilo que você queria. Que não era aquilo que trazia aquela felicidade, que não era essa situação, porque você não sabia todo o contexto, Deus sabia. Então, desde então, eu tenho aprendido a orar. Pedir, meu Deus, o Senhor sabe realmente. Conhece todo o íntimo do meu ser, melhor do que nós mesmos. Eu tenho essa percepção sobre isso, quando eu falo, é isso que eu penso, é isso que eu imagino, é isso que eu quero me sentir, mas o Senhor sabe realmente do que eu necessito. Então, dai-me sabedoria, aumentai a minha fé, a sua vontade, eu acredito que ela é boa, perfeita e agradável, ela é melhor do que tudo que eu posso pensar, imaginar e sonhar. Então, que ela se realize na minha vida. Eu te apresento, né, as minhas intenções, os meus sonhos, o que eu imagino viver com isso, o que eu imagino sentir. Mas não sei se essa coisa específica, essa situação específica vai conseguir preencher toda essa expectativa. O Senhor sabe realmente. Então, muitas vezes você quer algo para o quê? Se sentir feliz, se sentir realizada, se sentir preenchida. Mas às vezes não é aquilo que vai te preencher, não é aquilo que vai trazer aquela felicidade, aquela plenitude, aquela realização. Então, por isso é importante, né, quando ela fala que
que foi o orgulho, despir do ego, da vaidade, de conversar com Deus, né? Fazer a sua terapia mesmo. Acho que é o melhor psicólogo com Ele. Buscar isso dentro da palavra. E ela vem, ou seja, a promessa não vai se cumprir enquanto eu não estiver transformada, enquanto ainda faltar arrependimento na minha vida. Então, em vez de parar de clamar, devo concentrar minhas forças e fé em forjar mais e mais o meu caráter, para que eu esteja pronta para não ser destruída pela promessa. Entendeu? E o nosso exercício de hoje trazendo consciência. Não sei o que você tem pedido a Deus por muito tempo sem ser atendido. Ou quem sabe, você, como eu naquele voo, já não saiba mais como pedir e nem ao certo o que pedir, pois alguma dor já se arrasta na sua vida por tanto tempo como um fardo, que não consegue mais enxergar a saída. Vim aqui convidá-lo a, junto comigo, dizer não para a desistência. Com fé pediremos com obediência, seremos transformados e com gratidão celebraremos todos os dias, pois vamos viver o nosso milagre. Desse dia eu nunca mais deixei de orar, jejuar e declarar o milagre que eu, pelos olhos da fé, já vejo chegando. Vai se cumprir, eu creio. Então, ela vem, o nosso exercício de hoje, né? Que como um ato de arrependimento diante de Deus pela sua falta de fé, escreva nas linhas a seguir o seu milagre. E em seguida dobre os joelhos, peça perdão a Deus por não ter acreditado na fidelidade dele. Peça perdão pela incredulidade do seu coração. E a partir de hoje, todos os dias, declare a vitória na área de sua vida que está causando sofrimento. E já agradeça, pois no tempo perfeito do Senhor vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje a sua oração, declaração de fé por essa área, que é o seu milagre. Ore batendo a porta. Vai ter a porta que ela se abrirá. Ore pelo seu milagre, com humildade, com verdade. E lembra, né, que Deus é Deus. Quem é Deus? O Deus do impossível, que todo pode fazer e que no momento certo, se bater na porta, ela vai abrir. E me vem ao coração que, além de só abrir a porta, que vai abrir, que vai acontecer, que peço a Deus que seja feita da vontade dele, sonde o nosso coração e nos dê um coração obediente, grato e de sabedoria para compreender que ele pode vir fazer do jeito dele, que ele pode vir transformando essa situação da água por vinho. Só que para a gente transformar, né, a gente receber esse vinho novo, a gente precisa de vestes novas. Esse vaso aqui, né, como a Bíblia fala assim, nos odres, ele precisa ser um odre novo. Porque pode colocar um vinho novo nesse recipiente, nesse odre, se ele estiver sujo, se ele estiver contaminado, porque esse vinho novo ele pode perder a qualidade, ele pode ser contaminado. E você vai encontrar toda aquela plenitude no processo. Toda aquela plenitude quando você ia receber esse novo, essa resposta. Então a gente fala muito sobre o tempo de Deus, que Deus sabe o tempo perfeito. Isso sempre me trouxe a consciência, o que eu preciso ainda despedir de mim, qual o nível de consciência que eu não tenho, que eu preciso aprender. O que há em mim, Senhor, que precisa de mudança e transformação para receber isso, né? O nosso nível de consciência, ele vai falando dos nossos acessos. Então, ore também pedindo a Deus pela transformação, que às vezes a gente não sabe o que é. O que em você precisa ser transformado para ter acesso a essa promessa, para ter acesso a esse milagre, que você está lá batendo a porta por esse milagre, mas entendendo
Deus está trabalhando, que Deus está cuidando e que você vai dizer que você está disponível para viver esse processo. Amém? O nosso louvor indicado hoje é algo novo. Ela colocou aqui o autor Lucas Augustinho. E nós vamos para a nossa oração de encerramento. E eu mando também todos os dias lá no grupo. Pai querido, eu hoje abro meu coração, clamando pela tua graça e teu favor sobre a minha vida. Quero reconhecer minha falta de fé diante dessas situações difíceis. Eu sei que sem fé é impossível agradar a ti. Eu hoje decido crer, pois a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam e vivem segundo os teus propósitos. E eu te amo e quero estar todos os dias da minha vida em santidade e obediência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje foi o nosso 12º dia. Queria saber de vocês como tem sido, né? Cada dia um tema. Acho que a real, assim, né, que eu sinto essa busca por consciência. A plenitude, ela vem. Cada dia ela vai nos guiando para nos dar consciência sobre nós mesmos, a nossa atitude, o nosso nível de fé, o nosso nível de entrega. Eu quero saber como tem sido para vocês. Então, alguém chegou no final desse vídeo, compartilha conosco. E que tenhamos um dia abençoado, cheio da presença de Deus, de orações respondidas, de favor divino, de proteção, da presença constante, palpável de Deus, que a gente saiba que Ele está ali, nos guardando, nos protegendo, nos mínimos detalhes, a gente possa ver e declarar, só Ele poderia ter feito, Ele está aqui. Amém? Bom dia, gente.